O que Deus quer lembrar a você nesse momento, você que está assistindo essa mensagem, é o que está escrito em Salmos 46, versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Você está passando por batalhas, você tem enfrentado dias difíceis, dias de muita dificuldade. Receba essa palavra no seu coração. Salmos 46, versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Versículo 3 diz assim, olha, agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. E no versículo 5, Deus conclui dizendo assim, quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí, cada um avançará diretamente para a cidade. Olha que curioso essa passagem. Deus, o Senhor, deu a Josué ordens específicas a respeito daquela batalha. Aquelas eram orientações para que os muros da cidade de Jericó fossem derrubados. Aquela não era uma regra para as próximas batalhas que Israel teria que enfrentar. O que eu aprendo com isso aqui? Deus vai te dar estratégias e recursos específicos diante da batalha que você tem enfrentado. E muitas vezes nós poderemos ficar sem entender o comando de Deus. Mas se é Ele quem está falando, apenas obedeça. Imagina, você está para enfrentar uma cidade fortificada, com um exército forte, com muros fortificados, aí Deus, né? Vamos ver o que Deus fala. Será que Deus vai mandar a gente usar espada, usar arco, usar flecha, fazer uma tocaia em volta da cidade? Aí Deus vai e fala assim, não, vocês vão rodear a cidade 6 vezes. Uma vez por dia. E na 7ª vez, os sacerdotes vão tocar a trombeta. E quando eles tocarem, vocês vão só gritar. Imagina isso. Deus vai nos dar recursos, ferramentas, estratégias específicos para cada batalha que tivermos que enfrentar. Muitas vezes vai soar para nós estranho o comando de Deus. Muitas vezes, aos nossos olhos naturais, vai ser algo sem sentido. Como assim, Deus? É isso mesmo que o Senhor está dizendo? Mas se foi Deus quem disse, obedeça. Não adianta querer lutar com armas que não foi Deus quem nos deu. Não adianta querer lutar com armas que não são suas. Lembra quando Saul estava prestes a enfrentar o gigante? Ou melhor, desculpa. Lembra quando Davi estava prestes a enfrentar o gigante e Saul quis oferecer a ele a sua própria armadura? Davi até chegou a vestir a armadura, só que a armadura ficou muito grande nele, ele ficou todo sem jeito diante daquela armadura. Davi então preferiu o quê? Ele preferiu tomar das armas
que Deus já havia colocado no coração dele. Por mais que parecesse estranho enfrentar um guerreiro de quase 3 metros de altura, com 5 pedras na mão e uma funda, Davi preferiu escolher essas armas do que usar as armas de outra pessoa. Então, eu quero que você receba aí essa palavra no seu coração. Deus vai te dar recursos, ferramentas, estratégias específicas para a sua batalha. Não adianta querer tomar as armas do outro, querer guerrear como o outro, porque cada um tem a sua batalha específica, cada um tem os seus muros específicos que precisam ser derrubados, cada um tem o seu gigante a ser derrotado. Amém, meu irmão? Se isso testifica para você, se isso testifica no seu coração, escreva aqui nos comentários: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Deus havia falado com Josué que ele não se desviasse nem para a direita, nem para a esquerda, mas que ele seguisse rigorosamente toda a orientação que fosse dada a ele. Isso está lá em Josué capítulo 1. Logo no começo desse livro, Deus, ele fala com Josué. Em Josué capítulo 1, eu quero destacar somente aqui o versículo 7. Eu volto lá em Josué capítulo 1, versículo 7. Diz assim, olha o que Deus fala com ele. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Agora, imagine, eu quero que você tente se colocar nessa cena. Imagine o exército de Jericó, o exército inimigo, pronto ali para guerrear contra Israel, porque eles estavam apreensivos. Eles disseram assim, olha, tá chegando um povo aí que o Deus deles falou que vai dominar a terra. Vamos ficar aqui ligados aqui nos movimentos deles. Então, certamente, eles devem ter colocado pessoas ao redor dos muros, nas torres de vigia, observando a movimentação do exército de Israel. E aí, de repente, eles veem Israel rodeando, só marchando em volta dos muros. Imagina, eles devem ter pensado assim, esse povo está ficando doido, porque aquilo não fazia sentido. Mas essa era a orientação de Deus, essa era a ordem de Deus. Muitas vezes, obedecer a palavra de Deus no meio desse caos que nós estamos vivendo, ir contra os padrões do mundo, ir contra aquilo que o mundo estabelece como correto, para muitas pessoas vai parecer estranho, vai parecer loucura. Mas se é Deus quem falou, apenas obedeça. É isso que eu quero dizer para você. Amém? Eu sei que essa palavra está falando de uma forma específica com cada pessoa. E isso é importante, porque nós somos seres individuais e Deus respeita essa nossa individualidade. Por isso Ele se preocupa conosco, Ele nos ama e fala conosco de uma forma muito especial, muito única. Então, baseado naquilo que eu li aqui a respeito desse texto, eu chego à conclusão de que essa também é uma passagem que fala conosco sobre perseverança. Perseverança. Por que você conclui isso, pastor? Pense no exército liderado por Josué, rodeando por 6 vezes os muros, uma vez por dia. Imagina Josué reunindo o exército, né? E eles esperando ali a pauta do dia, né? O que nós vamos fazer hoje, Josué? Hoje nós vamos rodear os muros, nós vamos marchar ao redor de Jericó. E em silêncio, ninguém fala nada, só marcha.
Mas por que em silêncio? Talvez porque se fosse permitido que eles começassem, talvez um começasse a desanimar o outro. Imagina eles marchando ali, debaixo daquele sol quente, né, ao redor de uma cidade, e se eles pudessem conversar um com o outro, o que cada um diria? Eles iam cutucar o soldado do lado e dizer: eu tô achando que isso aí não vai dar certo, não. Eu tô achando que essa batalha está perdida. Esse muro é muito grande. Esse exército é muito poderoso. Então o silêncio, talvez ele... Isso aqui eu estou concluindo assim, através das minhas análises, viu? Isso não está na Bíblia. Mas a direção de Deus era que eles rodeassem em silêncio. Às vezes nós temos que calar a nossa voz e simplesmente obedecer. Não argumentar com Deus. E aí, pense no exército, eu falei sobre perseverança, pense no exército rodeando Jericó por várias vezes, e só depois da 7ª vez é que eles puderam soltar um grito, e aí os muros de Jericó caíram. Talvez muitas pessoas já estivessem pensando em desistir na 5ª volta, na 6ª volta. Mas eles estavam sendo liderados por um homem que tinha ouvido a voz de Deus. E eles entendiam a importância de perseverar naquele momento. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão na 4ª volta, na 5ª volta, na 6ª volta. E como não aconteceu nada ainda, elas estejam pensando em largar tudo, em desistir. Pessoas que estejam lutando há tanto tempo sem ver nenhum resultado, que nesse momento querem jogar a toalha. Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, persevere. Continue lutando. Não desista. Continue clamando. Enquanto você está perseverando, o seu caráter está sendo transformado por Deus. O seu caráter está sendo forjado. Por mais que de vez em quando você possa fraquejar, mas você está ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus. Continue mantendo firme a sua obediência aos seus princípios.